Ok, estamos ao vivo, meus amigos. Mais uma vez, mais um Lift Talk. A gente está acertando essa quarta-feira, às 5 horas da tarde, né, para ter essa conversa bacana. Vocês já repararam que hoje a gente está cheio de convidado. Eu vou fazer uma apresentação, como de costume, dos nossos convidados, mas toda vez eu preciso fazer um desenho e explicar para a gente aonde a gente está e por que a gente está aqui no Lift Talk. Já fazendo super agradecimento para todo mundo que está aí nos assistindo. O Lift Talk é uma das iniciativas desse ecossistema do Lift. O Lift é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, uma iniciativa do Banco Central, órgão regulador, e da FENASBAC, a Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. O Lift, ele vem, né, como espécie de uma fintech accelerator, né, um espaço de desenvolvimento de ideias inovadoras nesse arranjo aí financeiro. E a gente está na nossa terceira edição. Para a gente é uma coisa maravilhosa assim, a gente chegar na terceira edição. Essa edição a gente está com 25 projetos. Eu sempre falo isso porque é muito orgulho mesmo. É o maior número de projetos que a gente já pegou numa edição. E hoje a gente tem aqui uns parceiros, a IBM está aqui, depois eu falo um pouquinho mais. A gente está super feliz também com outras iniciativas. A gente começou uma outra iniciativa chamada Lift Learning. O Learning, ele parece um Lift Lab, parece uma aceleradora, mas a gente traz alunos das instituições de ensino superior, alunos, professores e pesquisadores, para ajudar a desenvolver essas inovações, esses desafios de inovações para os agentes financeiros. Aí a gente está falando de fintech, banco digital, tradicional. O que nos interessa muito são os desafios. Vamos lá, deixa eu fazer uma apresentação aqui para quem está aqui com a gente e já soltar a nossa primeira pergunta. Bem, quem está aqui? O Alberto Miyazaki, ele é o CTO para a indústria financeira da IBM. O Alberto tem mais de 20 anos de experiência em telecom, varejo e energia. Eu estava brincando com ele, mas nos últimos 10 anos ele paga os pecados, porque ele, né, vem para a área financeira e tem uma expertise aí de mais de 10 anos trabalhando junto com as instituições financeiras, arquitetura, operação, né, linha de negócio, e nas parcerias, inclusive, com o Banco Central, e regulador e fintechs. Um cara que sabe muito de open banking, né, de sistema de pagamento, mas também tem uma formação em engenharia elétrica, com uma especialização em Harvard. Alberto, meu pai é engenheiro elétrico, assim, especializado em eletrônica, para você ver como as coisas andam, né? Eletrônica era uma especialização. A gente também está com o Cristiano Oliveira. Cristiano é fundador e CEO da Olivia. Olivia, eu chamava Olivia de fintech, eu chamava Olivia de app financeiro, mas eu fui ver a descrição e na última atualização, né, Olivia agora é uma comunidade de finanças pessoais. A gente, né, manda mensagem, troca informação, mas essa ferramenta poderosa que usa inteligência artificial para aprender os hábitos financeiros das pessoas a favor delas, né? Recomendando formas melhores delas gastarem o dinheiro. E o Cristiano também tem um histórico aí, ele foi fundador, foi CTO da Spring Wireless, que é uma empresa aí vendida, né, há um tempo atrás, ou melhor, investida há um tempo atrás. Na época, a gente fez nosso dever de casa, assim, a Spring Wireless recebeu aí mais de 100 milhões de dólares, estava na série E ali em 2016, então um cara que tem um histórico de empreender bacana, bacharel e mestre em engenharia. Thaís é uma super parceira, depois eu conto uma história aí de projetos nossos desenhados, mas eu gosto do currículo da Thaís pessoalmente, porque assim, Thaís sonha em mudar o mundo, assim, desde pequena, desde sempre. E aí, graças a isso, começa com o ramo de educação, nessa história de quer mudar o mundo. Criou em 2014 a Expo Ensino, que não é só um evento, né? Uma organização que conecta a instituição de ensino, família, aluno. Teve um crescimento exponencial, verdadeiro, aí no mercado educacional. E foi descoberta, né? Esbarrou
com Dana Ariely aí, e é hoje a diretora da CAIMA Brasil. A CAIMA é esse laboratório, esse espaço aí de economia comportamental, resolução de problemas complexos, né? Que tem um foco bacana, inclusive de setor público e construção de política pública baseada em evidências, assim. Olha que bonito isso, olha que bacana, né, esse processo. Então, eu tô muito bem acompanhado. Esse é o tipo do Lift Talk que, se eu cair, eu não preciso voltar, vocês continuam a conversa, né? Porque a gente vai falar de inteligência artificial e de economia comportamental e essa junção como uma revolução de fintech. Para os colegas já apresentados, eu vou abrir a mesma pergunta para os três. Minha pergunta é assim, eu pessoalmente fico imaginando a vida como uma série, né, de conversas poderosas, assim. Eu fico imaginando algumas conversas que eu tive com amigos no segundo grau, com meu pai, e algumas dessas conversas são muito definidoras para eu estar aqui hoje com vocês, fazendo o que eu faço, né, liderando a área de inovação da Fenasbac. Então, a minha pergunta para vocês é, qual é a conversa, qual foi e com quem foi, né, a conversa mais definidora para você estar aqui hoje fazendo o que você faz? Quer começar, Thaís? A Thaís quer mudar o mundo, então a pessoa que ela conversou foi mais interessante que as nossas, Alberto. Bora lá, Thaís. Então, na verdade, assim, eu acho que todo mundo, né, como o Rodrigo me apresentou, eu trabalho com o professor Dan Ariely, ter assistido uma palestra dele em 2015 foi, na verdade, um divisor de águas, mas não foi essa conversa que eu quis trazer. Eu quis trazer uma conversa que eu tive com ele quando eu estava no laboratório dele em Duke, na universidade. Eu me lembro que as pessoas com quem eu interagi eram pessoas que estavam fazendo PhD em universidades Ivy League, né? E a pergunta, quando me apresentava, era sempre, você está fazendo PhD em quê? Né? E eu respondia na vida, né? Porque eu não tinha, né, naquele momento, nenhum PhD. E aquilo começou a me intimidar de uma forma que eu comecei a achar que aquele ambiente não era para mim. E eu me lembro muito bem me questionando o que eu estava fazendo lá e se aquele ambiente era para mim, se aquela oportunidade era para mim, se eu estava à altura daquela oportunidade. E eu me lembro que o Dan me chamou para conversar no laboratório dele, na sala dele, e ele virou para mim e falou, sabe que ciência não é tão complexo como a gente imagina. Ele falou, eu vi que você gosta de ler paper, você lê um paper, depois outro, e depois outro, e depois outro, e por aí vai. E, na verdade, o que ele estava fazendo é porque ele entende que o maior obstáculo para a gente aprender algo novo, eu não era da área de economia comportamental, não tinha feito estudo na área, tudo para mim era muito novo, e ele sabe que a maior barreira que a gente tem para aprender algo novo não é necessariamente intelectual, e sim emocional, né? E o que eu estava passando naquele momento era uma barreira emocional, do quanto eu estava me sentindo estúpida em um ambiente onde todo mundo sabia muito mais do que eu, e o quanto que a gente consegue aguentar isso. Então, assim, acho que foi graças a essa conversa que eu, né, hoje continuo trabalhando na área e etc. Maravilha. Bora lá, Alberto. Eu sou daqueles que fez engenharia porque desmontava as coisas quando era pequeno, né? E eu sigo o modelo de que às vezes sobrava, às vezes não sobrava. Uma peça na hora de montar. Mas aí eu estudei, fiz engenharia, sempre gostei de tecnologia, e uma vez uma amiga minha, ela falou assim, nossa, você faz tanta coisa legal, porque eu não acho que tecnologia deveria ser algo apenas acadêmico. Eu sempre gostei de tecnologia aplicada ao mundo real. Tanto que eu trabalhei com telecom, porque fazia parte da nossa vida, depois energia, e acabei nesse mundo de finanças, e eu continuei, né, como você falou, já estou há mais de 10 anos nesse mundo, mas olhando como a tecnologia pode nos ajudar no dia a dia, né, como a tecnologia permeia a nossa vida. Então, foi essa conversa com essa amiga, porque eu nunca tinha percebido. E aí, quando ela me perguntou, ela falou assim, mas por que você não faz um blog e compartilha mais isso? Porque é algo prático, né, para as pessoas. Aí que eu percebi que, de certa forma, isso era a minha missão, né? Como a gente usa a tecnologia no dia a dia para facilitar as nossas vidas e para que tenhamos vidas melhores. Bom, eu não tive uma conversa que foi uma epífane e mudou a minha vida, mas eu tive uma série de conselhos
que fizeram fazer o que eu faço hoje. Acho que a primeira coisa é vem da família de engenheiros, então eu não conhecia nada na vida além de ser engenheiro. Era a única opção que tinha na FUVEST quando eu vi. Eu fiquei surpreso que existiam outras coisas na vida além de engenharia. Mas como engenheiro, desde criança, minha família falava: Cristiano, você nunca vai arrumar um emprego na vida, porque você pergunta demais, questiona demais. Eles me chamavam de perguntinha na família. E também respostinha, porque eu tinha resposta para tudo. E aí, bom, se você não consegue, se ninguém te dá emprego, você tem que criar o seu emprego. E aí eu resolvi ser empreendedor porque se ninguém me dá emprego, eu tinha que criar o meu próprio. E nos últimos 20 anos venho combinando essas duas coisas, empreendedorismo e tecnologia, que são as duas coisas que eu recomendo que ninguém nunca faça na vida. Mas talvez nas outras vidas eu tenha algum karma para pagar, então nessa faço com muito prazer essas duas coisas, engenharia e empreendedorismo. Que maravilha, boas conversas, que bom que vocês estão aqui. Eu vou já agradecer, a gente está com mais de 80 pessoas nos assistindo, isso é um número lindo para a gente, está super feliz aqui. Tem o Léo da Caixa Econômica que está aqui. Léo, grande abraço. A Bebel, eu já te prometi, eu vou fazer um busto de bronze para você. A Bebel é de um projeto que passou no Lift ano passado, no Lift Lab, o Midas, ela está sempre aqui com a gente. Tem o Antônio Correia, já tem um pessoal bacana aqui já mandando um abraço. Eu vou lembrar as pessoas duas coisas. A primeira isso é uma conversa, baseado nas perguntas de vocês. Eu só adianto as perguntas. Então, vocês já podem, sabendo quem está aqui, do que a gente vai falar, vocês fiquem à vontade para já escrever as perguntas. Daqui a pouco a gente resgata. E a segunda conhece aquela história de assina o canal, toca no sininho? É isso aí. Assina o canal, toca no sininho. A gente está, assim, muito feliz da quantidade de assinaturas e pessoas interessadas em inovações financeiras. Quanto mais, melhor. Então, se você ainda não fez, assina o canal, toca o sininho. Vamos lá. Esse é um Lift Talk sobre inteligência artificial, economia comportamental e o futuro das fintechs. Como essa é uma conversa sempre de segunda página, a gente não vai falar o que é inteligência artificial, a gente não vai falar o que é economia comportamental por si, a gente já vai pular nas perguntas difíceis ou nas aplicações disso. Eu trouxe uma pergunta para a gente discutir aqui, né? As pessoas têm discutido já há algum tempo em self-driving finance ou autonomous finance, né? A parte financeira automática ou autodirigida. A ideia de que um aplicativo financeiro vai dizer para mim, né, que eu gastei um pouco menos do que eu normalmente gasto, vai sobrar um pouco mais, e de que eu posso tirar o pouco que eu tenho aplicado de um lugar, juntar e aplicar agora em outro, para mim é uma ideia maravilhosa e assustadora ao mesmo tempo, né? A ideia de que ela vai perguntar para mim já é maravilhosa e assustadora. A ideia é que em algum momento eu vou autorizar ela a fazer isso por mim é ainda mais maravilhosa e ainda mais assustadora. Como é que vocês veem isto e o que vocês têm feito para conciliar essa ideia de automação que uma inteligência artificial traz e a ideia de agência, de protagonismo do ser humano, né? Dele ser dono do próprio comportamento dele. Como é que vocês veem isso? Eu acho que... Posso começar? Claro, por favor. Então, na verdade, assim, eu vejo essa pergunta, Rodrigo, como uma questão do quanto a intervenção para redirecionamento de comportamento deve ser patriarcal ou não, né? Ou paternalista, ou com menos controle do indivíduo. Eu vejo que essa é a base da sua pergunta, né? E isso é algo que, quando a gente fala de economia comportamental, qualquer tipo de intervenção, sempre vem com uma questão ética. O quanto a gente deveria utilizar da economia comportamental para redirecionar comportamento ao ponto de a pessoa talvez nem notar que isso está sendo feito e que a gente consiga, de fato, redirecionar de uma maneira muito potente o que é possível de se fazer. Eu acredito que, assim, que é uma questão ética, ela não tem uma resposta, ela tem que ser questionada constantemente, mas eu gosto de alguns exemplos que o Dan sempre dá, né, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro exemplo se você pegar uma pessoa que teve um ataque cardíaco, certo? E esse ataque cardíaco veio por uma questão toda de hábitos não saudáveis que ela gerou a vida inteira.
no momento que ela está ali, pensando que ela está no momento de vida ou morte, se você perguntar para ela o quanto que ela gostaria que ela tivesse tido intervenções mais paternalistas da vida dela, a chance dela dizer que sim é grande. Se você considerar isso para uma pessoa hoje que está com um problema financeiro grave, está numa fase de aposentadoria, já passou o momento de produtividade dela, eu tenho certeza que a gente vai ter uma resposta muito similar. Então, eu entendo, né, que essa questão da união da inteligência artificial e de insights da economia comportamental para a gente redirecionar comportamento, ele sempre tem que ser questionado e a gente sempre tem que entender o quão isso de fato está sendo para o bem das pessoas, mas quando são questões importantes como essas, a gente defende o uso sim, tá? A gente defende o uso sim porque a gente entende que isso faz uma diferença significativa na vida das pessoas. Isso faz com que elas tenham mais saúde ou não e que, eventualmente, elas até possam ter problemas mais graves com relação a isso. Então, essa é um pouco da nossa posição. Cris, eu sei que você tem, além de aplicar isso na Olivia, que eu quero te ouvir, mas você tem uma ideia de saúde, educação e finanças, né? E aí acho que tem um super gancho aí com o que a Thaís acabou de falar. Eu acho que eu não poderia concordar mais com a Thaís do que o que ela falou, não poderia ter falado melhor que ela. Eu acho que o grande desafio que a gente vai ver no futuro é o desafio que hoje a gente está vendo em outras indústrias, o famoso fake news. O Google e o Facebook, o Google há mais tempo, o Facebook mais recente, estão há pelo menos 10 anos construindo essas máquinas de engajamento. E o grande desafio é o que a Thaís comentou da ética, qual que é o motivador por trás. Se o motivador é engajamento, como é o do Facebook, o Facebook vai maximizar os cliques. E a gente sabe que o que vende notícia é notícia ruim, é discórdia. Então, se a gente já tinha isso nos humanos e a gente potencializa com inteligência artificial, o problema fica pior. Eu acredito que em finanças a gente vai ter a mesma situação. Qual é o motivador do agente? O motivador do agente é te vender um produto financeiro ou o motivador do agente é que você tenha saúde financeira? E aí vai depender de você entender o modelo de negócio daquela empresa. Quando eu falo modelo de negócio, parece um negócio assim, poxa, como é que a pessoa tal vai entender modelo de negócio? E aí vem o papel dos reguladores. Hoje, na Europa, ainda não está no nível ideal, mas a regulamentação de dados é muito mais sofisticada que em qualquer lugar do mundo. O Brasil está nessa direção. Eu acho que o ponto para concluir, então, tem a questão de, já estamos vendo isso acontecendo numa outra área, que é notícias. Eu acredito que o problema ético também vai existir, então a gente vai ter que entender os motivadores da quem está te dando a recomendação. No caso da Olivia, o nosso motivador, a gente só ganha dinheiro quando você economiza dinheiro, então tem os motivadores alinhados. E hoje a gente não ganha dinheiro quando você economiza dinheiro também. E eu acho que no final é um pouco do carro autônomo. Todo mundo quer viajar num avião que tem um piloto. Eu não gostaria de entrar num avião que não tem piloto. Porque uma coisa é o piloto estar em terra e fazendo uma manobra arriscada para salvar eu que estou lá dentro. Outra coisa é o piloto estar dentro do avião. Então, a mesma coisa vai acontecer com finanças. A gente deve dar recomendações, mas deve ser tudo com opt-in e a pessoa decidindo. No exemplo, a gente comentou de saúde, eu tenho uma história que eu conto, que uma vez eu fui fazer um check-up e o médico falou para mim, Cristiano, tá ótimo, só o colesterol um pouco alto, moleza, corta o refrigerante, açúcar para prevenir e a gordura, simples. No dia seguinte, eu fui almoçar, e foi lá na Plug and Play, o Rodrigo conhece lá, e tinha um sanduíche delicioso, um hambúrguer, daquele bem gorduroso, aqui que eu falei, amanhã eu começo. Então essa questão de que no futuro seremos todos perfeitos é o desafio. Então essa questão da intervenção é parte ciência, parte arte. A inteligência artificial sozinha não vai resolver, as corporações sozinhas não vão resolver, a gente vai precisar dos reguladores e também das pessoas, que no final tem o livre-arbítrio. Talvez eu não quero economizar dinheiro, é o que eu falo na Olivia. A gente não pode falar que o nosso objetivo é as pessoas economizarem dinheiro. O nosso objetivo é as pessoas controlarem o dinheiro delas. Talvez eu não queira economizar dinheiro. Eu conheço pessoas que querem gastar tudo que ganham e estão felizes. Eu conheço alguns que economizam tudo que ganham e estão tristes. Então, essa questão do livre-arbítrio, quase uma questão religiosa, eu acho que no final é o imperativo dessa discussão. E pegando esse gancho, desde que a gente, lá em 2011, né, teve o Watson no Jeopardy, que foi o grande marco mais para o público em geral, né, de ter uma inteligência artificial ali mais à mão, surgiu uma questão de, poxa, a inteligência artificial vai substituir o ser humano.
né? Então vamos perder empregos e tudo mais. E a gente sempre acreditou que, na verdade, a inteligência artificial, ela vem para aumentar a capacidade do ser humano em tomar decisões, né? A Thaís falou de ética, o Cris aí também falou de educação financeira de alguma forma. Então, no fundo, eu acho que, principalmente na realidade do Brasil, a inteligência artificial, talvez ela traga um aspecto de dar mais liberdade e opções para o consumidor, independente de quem seja esse consumidor, porque ele vai ter mais informações, né? E aí é o comportamento, né? A gente não se sente confortável em tomar uma decisão de algo que a gente não conhece. Aí a gente busca ajuda. Se a gente não tem ajuda, a gente acaba não fazendo nada. Seja nos conhecermos através dos nossos comportamentos, utilizando algo como Olivia, né? Ou nos conhecermos mesmo em termos comportamentais. Então, eu acho que a inteligência, ela vem para melhorar a vida no sentido de, no dia a dia, a gente ter algo mais simples, mas com muito mais informação e poder tomarmos decisões. Sejam elas, vou comer o meu hambúrguer, vou mudar meus hábitos só amanhã, vou continuar comendo meu hambúrguer, né? Vou continuar gastando dinheiro, não quero economizar, ou eu preciso economizar, e qual que é a forma, talvez paternalista, né, de eu economizar mais. Então, surgiu recentemente uma notícia lá na Inglaterra de que, por conta do Covid, as pessoas estando em casa, elas comem muito mais salgadinho, né, ou junk food. E elas estão engordando, a saúde está piorando. Então, o governo da Inglaterra já está avaliando uma lei para tirar ou diminuir as propagandas desse tipo de comida da TV. Então, é uma ação, de certa forma, paternalista para tentar influenciar ali o livre-arbítrio ou o comportamento das pessoas em uma época que elas não estão acostumadas, então elas não têm o conhecimento, né? É algo novo para elas. Então, acho que é uma junção das coisas. Bacana. Eu vou parafrasear aqui o Fábio Teixeira, eu vou até botar aqui o que ele escreveu: paternalismo libertário. É tipo déspota esclarecido, sabe? É esse paradigma difícil mesmo da gente puxar e juntar. Acho que o Renato, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Se há conflito entre inteligência artificial e economia comportamental, né? E organizações de pessoas, acho que tem uma ideia de intenção que o Cris aqui compartilhou, que faz muito sentido, né? Tem uma ideia de agência, né? E de escolha também para o bem de todos. E eu vou continuar essa conversa tentando agora trazer para aplicação no segmento financeiro mesmo. Assim. Tem se discutido que toda empresa, né, se não vai ser uma empresa de inteligência artificial. Né? Todo banco, todo instituto de pagamento, toda fintech, toda padaria, amigo, vai ser uma empresa de inteligência artificial de uma forma ou de outra aí. Qual o impacto? E aí eu começo pelo Alberto, que a IBM é um super parceiro nosso ali do Lift Lab. Alberto, e aí peço para os colegas compartilharem também as ideias. Qual o impacto hoje da inteligência artificial no segmento financeiro? E qual o impacto você enxerga no futuro próximo? Legal, eu acho que assim, todo mundo conhece, né, alguns casos muito clássicos não deles serem antigos, mas de se ouvir falar muito, né? Então, a IBM contribuiu ali com a BIA, né, que é o Bradesco Inteligência Artificial. A gente também teve uma participação grande com o Banco do Brasil, numa jornada ali desde 2016. Tem uma série de outros clientes do setor financeiro. Então, acho que o primeiro ponto é como é que a gente usa a inteligência artificial para os relacionamentos, como é que a gente atende melhor as pessoas, né? Então, a BIA e o Banco do Brasil, tem uma série de outros, são exemplos práticos da melhora da relação da instituição com o cliente. Em que sentido? Conhecer melhor aquele cliente, ser mais assertivo, mais rápido, né? E hoje as instituições elas estão migrando de um modelo que é apenas chat, né, para um modelo de URA também, ou seja, todos os canais de atendimento estão, de alguma forma, entregando algo melhor utilizando a inteligência artificial. Isso é o que as pessoas enxergam ali no dia a dia, eu diria, né, o mais palpável. Mas por trás, né, a gente costuma dizer, no restaurante a gente enxerga muito o salão ali, as mesas, né, mas tem um monte de coisa que acontece na cozinha. Então, se a gente pensar no que acontece na cozinha dos bancos, tem bastante uso de inteligência artificial hoje, né, em termos de automação. Então, quando você vai abrir uma conta, né, numa fintech, ou mesmo num banco tradicional, você faz todo aquele processo fluido, utilizando um aplicativo, tem uma série de atividades, né, que são processos internos do banco e regulatórios que precisam ser realizados. E hoje as instituições já conseguem utilizar a inteligência artificial
para poder executar esses processos que antes eram manuais, né, para poder abrir a sua conta o mais rápido possível, te entregar aquele serviço financeiro o mais rápido possível. Mas isso também melhora a vida do cliente, né? Então acontece lá na cozinha, mas você tem um produto melhor. E mais para trás ali um pouquinho, né, que é algo que a gente provavelmente nunca vai ver acontecendo, mas a gente vai sentir na pele, é a questão de todos nós queremos ser reconhecidos como seres humanos, certo? Então a gente não quer receber algo que seja genérico. A gente quer receber algo, eu quero receber algo para o Alberto, né? Que eu quero que a instituição me conheça. Então, cada vez mais, isso é um pouco mais incipiente, as instituições, elas estão usando análise de dados e inteligência artificial para isso, né? Para não conhecer as pessoas em termos de classes ou segmentos, mas sim conhecendo efetivamente, né, quem é quem. E aí sim, eu vou receber algo que é para mim. Então, a gente vê casos, principalmente em mercados no Brasil um pouco mais novo, mas se a gente pegar um caso na Índia, né? A Índia tem um banco com quem a IBM tem trabalhado, onde sim eles têm uma visão de cliente 360 específico e um conjunto de ofertas que eles sabem justificar exatamente o motivo pelo qual aquela oferta foi feita para aquela pessoa. Então, se a gente pensar num paralelo, o mercado da Índia é tão grande quanto o brasileiro, né? Então, acho que é um exemplo que também se aplica. Vou pegar um exemplo que está aqui na nossa frente, está aqui o Cristiano. Cristiano, como é que vocês têm usado, como é que vocês veem o uso da inteligência, né, como uma fintech ou como uma comunidade aí de finanças, e para onde vocês querem levar essa inteligência artificial? Eu queria adicionar na discussão, para responder a sua pergunta, claro, uma outra dimensão do que o Alberto falou. Acho que o Alberto explicou muito bem a aplicação de inteligência artificial dentro dos bancos, as oportunidades que tem para beneficiar não só eles, mas os clientes e a sociedade. Mas eu acredito que tem, na verdade, a inteligência artificial vai criar uma mudança estrutural que talvez seja a maior ameaça para os bancos desde que banco é banco. Por quê? As big techs, Google, Facebook, Apple, eles vêm consistentemente capturando todo o valor de uma série de indústrias. A indústria de mídia, né? Quem diria que a Editora Abril não existe mais. Eu mandava cartinha para a DINAP para receber a coleção do Homem-Aranha que estava faltando, que eu não tinha completo. Então, assim, a gente vivia, né? Eu morava no interior, a gente só tinha a banca de revista e a Globo para assistir. Então, tinha uma relação muito forte com a mídia impressa. E o que aconteceu? Em algum momento a AI falou, poxa, para que eu vou comprar o jornal na banca? Eu vou criar o Newsfeed. Então, o Newsfeed é uma aplicação de AI altamente sofisticada que destruiu a indústria de mídia. 1/3 dos americanos consomem as notícias via o Facebook. O Facebook é a maior empresa de mídia do mundo, sem produzir conteúdo. Depois, a gente viu que a indústria de telecom, em valor de mercado, tem sido praticamente não crescendo de forma agregada nos últimos 10 anos, porque a maior operadora do mundo é o WhatsApp. Então, tecnologia vem consistentemente capturando todo o valor das indústrias. E eu acho que as instituições financeiras têm grandes oportunidades, mas tem um risco estrutural gigante delas virarem a próxima operadora de celular, que na verdade você tem qual o seu número no WhatsApp. A operadora é um chip pré-pago que você troca. E essa mudança estrutural está diretamente relacionada com AI, porque informações financeiras são provavelmente uma das últimas, fora questões governamentais, dados governamentais, que as big techs hoje não dominam. É um aspecto da nossa vida que nenhuma big tech hoje domina em escala. Mas as big techs, elas estão agora, eu sempre dou o exemplo do cartão da Apple, que o cartão da Apple, para você achar a Goldman Sachs, você precisa entrar na 5ª página do app. O cartão é Apple. Quem é o dono do relacionamento é Apple. E a Goldman está fazendo o plumbing, altamente lucrativo, mas quem é o dono do cliente. E acho que essa questão também está relacionada com talento. Essas big techs vêm construindo talento em AI e tecnologia proprietária e acumulando dados há décadas. O Google hoje é o maior publicador de artigos científicos em AI do mundo, publica mais do que qualquer universidade. E então, quando você junta tudo isso, existe uma questão de benefícios e otimizações, que o Roberto já explicou muito bem, não faz sentido eu repetir, mas eu acho que existe uma ameaça gigante de big techs a takeover do mercado financeiro. Isso já está acontecendo. A TransferWise hoje é a maior big tech de remittance,
lucrativa. Fintech não gosta de ganhar dinheiro, mas a TransferWise ganha bastante dinheiro. E quando a gente vai para o Olivia, essa também é a nossa hipótese. Toda fintech tem uma hipótese de investimento, que a gente está investindo nosso tempo, e as startups também. E a nossa hipótese é que hoje a corrida é pelo fim. Toda startup de fintech quer virar um banco, a maioria delas. Quer prover serviços financeiros, seria a palavra. Então, eu tenho não tá em tarifa, não cobro juro, ou juro mais barato, e a gente sabe que a indústria financeira é baseada em juro e tarifa. Os maiores bancos no Brasil, 1/3 do faturamento é tarifa, nos Estados Unidos é 10%. Então, a provocação que eu sempre faço, e a visão da Olivia é, existe um novo paradigma no segmento financeiro que é operar com uma Big Tech. E operar uma Big Tech significa dados mais AI. E é isso que a gente construiu na Olivia. É claro que hoje a gente é uma fintech, mas a nossa ambição é ser uma Big Tech. A gente quer ter os dados financeiros, aplicar AI e cumprir o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Que é o valor que a gente vai criar para a sociedade, como o WhatsApp criou um valor imenso para a sociedade. Vamos lembrar que no passado a gente pagava por SMS. Hoje é de graça. A gente pagava por pulso. Quem é das antigas lembra disso. E hoje o WhatsApp, você aperta um botão, voz, vídeo, texto, tudo. Então a nossa ambição na Olivia é criar valor e a gente quer criar um futuro em que você não tem pensado em dinheiro. A gente falou em finanças autônomas, na Olivia a gente chama de finanças inteligentes. Por que eu preciso pensar em pagar um empréstimo? O banco tem meu salário, o banco sabe quanto que eu gasto, por que eu tenho que planejar para pagar um empréstimo? Por que eu tenho que planejar um gasto? Deixa eu pegar daí, Cristiano, assim, ó. O pensar e não pensar em dinheiro me remonta a meus comportamentos financeiros, né? Você tem momentos de dor em relação ao dinheiro, né? Tem momentos que você não quer, né? Você mesmo fala e tem falado, dinheiro é uma causa de estresse, né? Pensar em dinheiro, e não naturalmente, as pessoas se estressam. E aí acho que essa é uma conversa primeiro com a Thaís. Thaís, eu tenho visto muito levantamento em relação à economia comportamental, essa história de você ir atrás da motivação, né, das pessoas, assim, o que motiva as pessoas de gastar, poupar ou pegar dinheiro emprestado, e como as relações de confiança influenciam esse processo do agente, com quem eu vou emprestar, quem eu vou te pegar, onde eu vou botar meu dinheiro emprestado, né? Porque pela quantidade de ofertas hoje, eu posso escolher 1000 fintechs, 1000 bancos. Então, esse comportamento e a confiança, como é que vocês veem isso? Legal que você fez essa pergunta, Rodrigo, porque eu até acho que tem bastante a ver com o que o Cristiano falou. O que a gente entende é o seguinte, né? As fintechs, elas estão trazendo uma revolução nesse mercado que precisa ser revolucionado. E parte dessa revolução, ela tem que ser confiança. A confiança, na nossa concepção, ela tem que estar no centro de qualquer negócio hoje novo que a gente vai trazer dentro das fintechs. E um dos motivos principais é porque o modelo atual, ele não propaga esse tipo de confiança. E ele desperta, na verdade, dos dois lados, o pior do ser humano, né? Então, o consumidor, por não confiar na instituição financeira, seja ela, por exemplo, uma empresa de seguro, que eu acho que é um simples, né? Todo mundo consegue se relacionar. Então, quando a gente tem algum tipo de sinistro e a gente tem que reportar isso por seguro, já na expectativa de que a seguradora vai tirar um pouco mais, vai nos pagar menos e colocar burocracias e taxas inesperadas durante esse processo, a gente infla um pouco mais, e aí a seguradora coloca mais burocracia e mais dificuldade, a gente infla um pouco mais, e por aí vai, você fica num círculo absolutamente vicioso e assim, muito ruim, onde você desperta, de fato, o pior de ambos os lados. Né? Então, assim, com relação a essa parte de confiança, eu acho que existem, né, acho que até, não sei se todo mundo sabe, mas o Dan, ele é sócio fundador, vamos colocar assim, né, da Lemonade, que foi uma startup que recentemente abriu IPO na Nasdaq, foi um dos IPOs mais bem-sucedidos aí que teve na história da Nasdaq, teve 160% de valorização no primeiro dia, e o que, né, ele pelo menos constatou, ele entende que foi o que aconteceu, é que os investidores estão reconhecendo que esse formato, onde a gente coloca o cliente no centro, quando a gente coloca uma relação de confiança real, onde a gente não diz confie na gente porque a gente é legal, mas a gente cria uma estrutura, um ambiente que proteja a gente da gente mesmo,
né? Então, a gente não pode partir do princípio, no momento de criar um modelo de negócio, que não basta dizer ao ser humano, informar ao ser humano que ele não deve agir dessa forma. Não funciona desse jeito. Se a gente olhar para o lado, a gente não age da forma que a gente gostaria a maior parte do tempo, né? Então, a gente tem que entender que, na verdade, nós temos limitações cognitivas muito maiores do que a gente gostaria de ter, né? A gente consegue fazer isso muito bem no ambiente físico. A gente está hoje, né, utilizando a internet, sentado em cadeiras, dentro de uma casa. Então, a gente fez todas as adaptações físicas para conseguir interagir com o meio ambiente. Por que a gente não consegue fazer isso ou necessariamente observar as nossas limitações cognitivas? A gente tem mais dificuldade, a gente consegue ter essa impressão de que eu não preciso criar um ambiente que me proteja de conflitos de interesses. Eu tenho eu consigo entender que isso funciona e eu vou evitar fazê-lo, e não é verdade, né? Então, o modelo como está hoje, o mercado financeiro, né, esse modelo mais tradicional, um dos maiores problemas que ele tem é justamente a confiança. E as fintechs, eu entendo que elas vêm e quando elas colocam o consumidor no centro, foi muito legal ver o Cristiano falar, porque ele fala muito disso, né? Tanto do que o consumidor precisa, o que eu vou entregar para o consumidor, e não é essa a postura que a gente tem hoje do mercado atual. Então, a gente considerar esse consumidor no centro, considerar a confiança em todas as relações que a gente tiver, ela é importante. E aí a gente começa a observar no mercado um movimento onde o consumidor também está dizendo, eu quero ter uma relação de confiança. Eu não quero investir o meu dinheiro, se esse é o meu dinheiro, né? E aí eu acho que parte um pouco da pergunta do Rodrigo, né? Aonde eu vou captar recursos, aonde eu vou investir, aonde eu vou ser cliente, eu quero de alguém que me respeite, que minimamente me coloque como prioridade e as minhas necessidades como prioridade. Então, eu vejo muito os movimentos das fintechs que eles vêm para realmente mudar essa postura. Que bacana. Eu vou primeiro agradecer a audiência, a gente já passou de 100 pessoas, tá cheio de perguntas aqui, eu estou lendo, eu juro que eu estou lendo todas, e eu vou apresentar e a gente vai poder conversar com elas. Essa é a boa notícia. A notícia que não é tão boa é que a gente já tem 37 minutos de conversa, parece que começou agora, mas não começou agora, né? Então, eu vou acelerar aqui para a gente poder, inclusive, responder para as pessoas o que elas estão perguntando. Algumas perguntas difíceis, eu estou aqui coçando a cabeça. Mas deixa eu puxar um pouquinho para a inteligência artificial aplicada nesse momento. Assim, a gente tem, entre os vários usos da inteligência artificial para o segmento financeiro, parece que os chatbots, a parte da conversa, acaba se destacando. Assim, né? Então, você tem processamento de linguagem natural, speech to text, text to speech, né? Indicadores de humor pela linguagem, indicadores de traço de personalidade e esse tentativa de entender esse comportamento, quem está do lado e quão humano essa pessoa é ou não, né, ali. Como é que a IBM, como é que vocês, Olivia, têm feito uso dessa inteligência artificial para melhorar a vida do usuário, do cidadão, dessa pessoa que precisa de serviço financeiro? Quer começar, Cris, essa? Claro. Eu vi aqui nos comentários alguns pedidos de livro. Sobre esse assunto específico, tem um livro muito interessante chamado O Mais Humano dos Humanos, que fala sobre uma competição que tem mundial, em que humanos e robôs falam com humanos e as pessoas têm que falar quem é máquina e quem é humano. Ele é muito interessante, não pelas máquinas, mas a preocupação dos humanos de alguém falar que eles são máquina. Então, é o problema contrário do chatbot, as pessoas se preocuparem de acharem que elas estão falando, que elas estão sendo percebidas como máquina. Eu acho que tem duas coisas importantes quando o assunto é chatbots. Os chatbots, eles por natureza são muito limitados, porque ninguém consegue falar de tudo, de qualquer coisa. Então, eles são em geral como as pessoas têm a segunda experiência deles com AI, a primeira é com newsfeeds ou com outras coisas, search, etc. E eu imagino que o chatbot ele traz uma vantagem que é a acessibilidade. Em princípio, via voz ou via texto, você pode interagir sem ter que aprender a usar um software e receber. Mas uma coisa interessante que a gente aprendeu, e até o Rodrigo falou no início dessa reunião aqui, desse bate-papo, foi a questão que recentemente a gente colocou no chamado chatbots também chat humans. Não sei qual seria outro nome.
O que a gente acabou aprendendo é que a máquina é muito melhor que o humano em coisas que precisam de muito dado para ser respondido muito rápido. Então, se eu quiser saber o que eu vou falar hoje para o Rodrigo na hora do almoço para ele economizar 10%, é praticamente impossível fazer com humano em escala. Mas, por outro lado, tem algumas perguntas que o chatbot não sabe responder, porque ele não aprendeu, não viu dados. A gente tem um caso clássico que, na Olivia, nos Estados Unidos, uma pessoa, ela fez o exame da BAR, que é o exame de advogados, e a Olivia falou que ela estava gastando muito dinheiro com bebida alcoólica, em bares, porque ela nunca tinha visto alguém pagar um FII do bar, que é a Associação de Advogados. Achou que aquele FII todo era festa. Então, uma coisa recentemente que a gente fez, que já é uma coisa meio inusitada, e tem funcionado super bem, o nosso engajamento quadruplicou desde então, é a questão de combinar no chatbot o humano e a máquina. Então, a Olivia vai conversar com você, te dar recomendações, a gente chama de insights, de coisas que máquinas fazem muito bem. Mas tem uma comunidade de humanos complementando ou colaborando também para te ajudar. Então, eu diria que, em resumo, e passar para o Alberto, tem 3 coisas importantes. Primeiro, que a popularidade dos chatbots vem da nossa ambição das máquinas se humanizarem. A segunda coisa é que os chatbots são muito acessíveis. Mas como outro lado da moeda, no caso específico do livro de dar insights, é quase impossível a máquina saber responder tudo e saber de tudo. Então, esse mix humano e máquina, a gente vai ver cada vez mais, que é o exemplo do avião que eu dei, que eu quero viajar no avião que tem piloto, mas o avião, grande parte da viagem é a máquina, mas quando precisar o piloto está lá também. Então, essa combinação, esse caso inusitado, Olivia, os chatbots que também tem chat humans junto, é uma coisa interessante que eu acho que a gente vai ver bastante, máquinas e humanos colaborando e interagindo com as pessoas. Bacana. E pegando esse ponto, eu acho que a tecnologia ela tem várias facetas, né? Então, tem essa que o Rodrigo falou de speech to text, text to speech, né? Aquilo que está mais a ver ali com engajamento inicial. E isso tem evoluído muito com o tempo, né? O Watson é uma prova disso, tem outras tecnologias, mas nenhum projeto de Watson ele deu certo, e pegando o gancho do Cris aí, que é a questão de a tecnologia sem o humano. Então, os chatbots que mais dão certo foram aqueles em que houve um investimento, né, em ensinar. Então, ensinar como? Ensinar não é só conhecimento, tem toda uma parte de engajamento, linguística, né? Então, teve um projeto que a gente fez, onde foi quase um ano de pesquisa com os usuários, até encontrar as formas corretas para o chatbot se comportar. É óbvio que o chatbot não acerta 100%, então a gente tem essas tecnologias, mas tem outras tecnologias como procura em texto, procura em normativos, tem casos de projetos em que você consegue responder ou reter ali o cliente no chatbot para 96% das situações. Aí tem aqueles 4% que vai entrar um humano, né? Só que está tão bem azeitado que o humano ele responde igual ou muito parecido, né, em termos de linguagem e linguística do chatbot. Então, a pessoa nunca sabe, né, porque o ser humano, principalmente o brasileiro, ele é muito criativo. Então, é igual quando você liga numa hora, aperta o 9 até você cair no atendente, porque você não quer falar com a máquina. Nesse caso, a pessoa não tem essa percepção, porque no final das contas, ela não sabe quando é um e quando é outro. Então, para ela sempre foi o chatbot, né, o avatar do chatbot ali. Mas pensando em termos culturais também, tem uma questão do ser humano, vamos pegar em produtos financeiros, né? A gente tem dúvida, quer saber logo. Então, o chatbot funciona bem. Talvez uma coisa, como o Cris falou, mais específica, né? Que precise ali de um detalhe, um humano, né? Vamos chamar assim, traduzindo, um chat humanizado, né? Tem uma pessoa ali envolvida, funciona melhor. Mas tem coisas que o ser humano, ele não quer, né? Aí talvez a Cris, ou Cris e a Thaís possam complementar, que assim, você está devendo. Certo? Aí você recebe aquele monte de ligação de call center, número desconhecido, você não atende, né? Um que você já está devendo e outro que você não quer falar com um desconhecido, para te cobrar. Então, muitas vezes, o chatbot, nesses contextos, né, para o ser humano, eles funcionam muito melhor, porque ele se sente mais confortável em não ser julgado. E não quer dizer que a pessoa do outro lado está julgando, mas ele se sente, né, aquele preconceito, ou aquela imagem, dado toda a história de criação, dele ser criticado por alguém. Por que você está devendo? Quando que você vai pagar?
Então, o chatbot, ele vem a também facilitar em uma série de situações onde o próprio ser humano ele não se sente confortável em falar com outro ser humano, né? Além de facilitar uma série de operações. Então, você quer fazer, por exemplo, uma transferência. Transfere R$5 para a Thaís, né? Mas eu não sei como fazer. Eu poderia pedir para o chatbot. Hoje já existem soluções onde você fala, transferir R$5 para a Thaís. Tipo, a mágica, né, vamos dizer assim, acontece. Então, isso também facilita um pouco na questão da simplificação do uso de produtos e contratação de produtos financeiros. Então, acho que o chatbot ele também tem esse aspecto. Bacana. Fazer uma propaganda rápida, isso tem nome, chama Pix, é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Ele está vindo, em outubro começam os testes, em novembro ele está aí. É claro que não a plataforma, mas em pouco tempo a gente vai... o Banco Central aposta, a gente da Federação também aposta, a gente vai ouvir as pessoas dizendo, me passa um Pix aí de R$15, você está me devendo, esse tipo de coisa. Eu vou pegar, a gente já está com um monte de perguntas, algumas muito específicas aqui, uma discussão de regulação de AI, que eu acho interessantíssima, se vai ter regulador de inteligência artificial, como regular a inteligência artificial, mas não vou puxar essa aqui agora, não. Eu vou puxar uma do Pablo, que é o seguinte, como é que a inteligência artificial tem ajudado os endividados e super endividados? E aí, deixa eu construir em cima, Pablo, da tua pergunta, que assim, a população no Brasil desbancarizada, o último levantamento que a gente tem, que é do Instituto Locomotiva, fala de 45 milhões de desbancarizados, tá? E o critério deles é não usa a conta há mais de 6 meses ou nunca teve conta. Ele parou de usar a conta, virou desbancarizado. A pandemia, né, faz com que a gente lembre mais, né, acho que dos desbancarizados nesse momento, e aí eu vou juntar super endividados, pessoas com altíssima necessidade, com desbancarizados, que também são pessoas com altíssima necessidade de serviço financeiro. E Thaís, se você puder começar, o que inteligência artificial ou economia comportamental pode e tem feito para essa reconstrução da cidadania financeira dessas pessoas? Esse é um tema que a gente adora, né? Primeiro, para começar, eu acho que a gente esquece, às vezes, que as análises de crédito hoje feitas em banco e que deixam, muitas vezes, as pessoas de fora, elas têm o objetivo de tentar reduzir ou segurar a inadimplência, né? Partindo desse princípio, a economia comportamental, ela consegue fazer isso criando uma nova forma de análise de crédito. Porque, na verdade, a economia comportamental, como ela tem um poder de redirecionamento de comportamento, a gente consegue diminuir a inadimplência com outros artifícios, que não simplesmente tendo garantias onde eu posso eventualmente cobrar essa pessoa se ela não pagar, ou ameaçar ela, ou tirar tudo que ela tem, né? E aí, quando você pega uma pessoa que não tem nada, na teoria você não tem nada para tirar, então o crédito dela é absolutamente negado. E existem diversos estudos que demonstram, na verdade, que a gente consegue ter um índice de inadimplência muito menor se a gente utilizar de artifícios de economia comportamental, como, por exemplo, lembretes, como, por exemplo, fazer com que a pessoa entenda, né, que ela pagando esse investimento, no caso, né, do Minha Casa Minha Vida, a gente teve uma discussão com alguns players do mercado justamente nesse sentido, o quanto a gente tem uma hipótese de que se a pessoa entender que ela mantém em dia a parcela dela, vai ajudar eventualmente um vizinho que ela tinha antes de conseguir a casa, uma pessoa próxima, né? Então, quanto isso de fato não iria aumentar, diminuir a inadimplência e aumentar os pagamentos. Então, a gente gosta muito desse tema, porque ele é um tema hoje que o modelo atual, ele deixa essas pessoas de fora e não oferece espaço para elas entrar. E a gente consegue, mas se a gente colocar essas pessoas dentro sem utilizar de artifícios de economia comportamental, a chance de a gente eventualmente ter uma inadimplência grave e grande sem conseguir controlar, ela é alta. Então a gente precisa repensar mesmo esse mercado, a gente precisa repensar a forma como ele é feito justamente para essa população. E eu queria adicionar uma coisa muito rápida também, que é com relação a como a gente injeta dinheiro na economia também, né? Que é um outro ponto, que daí eu vou falar muito brevemente aqui, mas o quanto também é importante que a gente entenda que a gente tem um objetivo com esse dinheiro. E a gente entender que colocar dinheiro na economia, como os governos estão fazendo hoje, não necessariamente de uma forma pensada, vai resultar na movimentação econômica que a gente espera, não necessariamente é o caminho, né? Pequenos modelos e pequenos nudges que a gente fala, que eu não acredito, nem o Dan acredita que nudge de qualquer lugar do mundo funciona em qualquer outro contexto, não é assim que a gente acredita muito em experimento de campo. Então, tudo que eu estou falando aqui são suposições, até que a gente, de fato, experimente em campo, e parte da economia comportamental ela tem
na verdade, ela é inerente a experimentos de campo, então a gente não fica aqui só fazendo teoria e aplicando o que a gente ouviu falar, mas a gente testa para ver se funciona. Né? Então, assim, se a gente, de fato, não fizer um teste para entender que as soluções que a gente está trazendo para movimentar a economia no momento de pandemia, por exemplo, né, que é você trazer incentivos financeiros para a população de baixa renda e para a população em geral, vai melhorar a economia simplesmente porque eu injetei dinheiro, a gente tem diversos sinais de que isso não funciona. Né? Então, assim, enfim, esse é um pouco do que eu queria contribuir. Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Rodrigo, se me permite, eu queria dar um exemplo sobre endividamento e uma intervenção que a gente faz com o Olivia, porque eu acho que vai juntar essas duas coisas, né? Porque a gente falou AI, inteligência comportamental, economia comportamental, como essas coisas se juntam. Um exemplo, a gente tem um exemplo bem americano, então peço desculpas. Uma vez eu falei esse exemplo no Brasil, e falei assim, esse negócio não funciona no Brasil, mas presta atenção no princípio. A gente trabalhou com uma cooperativa de crédito nos Estados Unidos, e as cooperativas de crédito nos Estados Unidos não podem tomar muito risco. Então, naturalmente, o principal business delas é financiar veículo. E como é que você faz uma pessoa pagar o financiamento do veículo? E aí a gente foi com uma tese que era, poxa, a melhor coisa é a pessoa não ter que pagar, não pagar, a máquina pagar para ela. E era um exemplo bem interessante que combina essas duas coisas. Então, a Olivia, você contava suas contas bancárias na Olivia, ela ficava analisando os seus gastos e ela achava ineficiências nos seus gastos. Uma ineficiência muito popular nos Estados Unidos, que ela achou bastante, foi a questão do termostato no verão. Então, aqui no verão, a gente mete o termostato em 72 Fahrenheit, que é bem gelado, é quase um casaco que você precisa botar, e a conta de energia elétrica vai lá em cima. E aí você vai ter que trade o seu conforto imediato com um pagamento daqui 30 dias. Daqui 30 dias eu sou uma outra pessoa. Então, o que a Olivia fazia? Ela fazia uma intervenção que ela falava para você, e aí a Thaís vai reconhecer bem o que eu vou falar, que a gente chama no livro do framework 3Bs. Então, primeiro, como é que a gente direciona o comportamento? Né? O que a gente quer da pessoa? A gente quer que a pessoa pague o financiamento esse mês. Como é que a gente amplifica os benefícios? Que é, poxa, se ela não fizer nada, só deixar a Olivia fazer, ela vai pagar. O benefício é, eu vou pagar para você. E a barreira é não exigir que ela faça nada. Então, eu vou dar um exemplo que a Olivia vai falar para... Rodrigo, eu vi aqui que a gente tem deixado a temperatura de casa, porque a maior parte dos termostatos nos Estados Unidos tem APIs disponíveis, em 72 no verão. E a sua conta é tanto. Se você mudar para 78, que é a temperatura ótima, você vai economizar tanto por mês que vai pagar o seu financiamento. Posso mudar a temperatura para você? Então, a gente combina essas duas coisas, um exemplo bem rápido, não, vamos dizer assim, perfeito nos conceitos, mas assim, é impossível um humano ficar monitorando a conta bancária de alguém para descobrir onde ele tem ineficiência em escala. E a gente precisa fazer intervenção porque eu não posso mudar a temperatura da casa e pagar um empréstimo para a pessoa sem ela concordar. Então, eu preciso fazer uma intervenção e convencê-la. Então, eu gosto muito desse exemplo do termostato, que mostra um caso bem high-tech de futuro, onde a gente usa inteligência artificial, economia comportamental, direciona o comportamento e remove a barreira que você não precisa fazer nada. A Olivia vai mudar a temperatura para você, o dinheiro é economizado, ela depois vai pagar no final do mês a sua conta. E complementando, acho que o Cris falou bem, e a Thaís também, sobre o comportamento que leva a uma situação ruim. Né? Eu acho que, até em termos de crédito, a Thaís comentou da análise de crédito, né? Eu acho que os projetos que o Banco Central tem feito para fomentar a competição e a inclusão, como o Open Banking, né? As instituições vão ter muito mais informação para poder fazer análises mais corretas, né? Não só numa ou outra informação que ela tem acesso no momento. Então, acho que com isso a gente vai conhecer melhor as pessoas, bancarizados e não bancarizados. A gente viu o auxílio emergencial, né, que foi feito através de Caixa e Banco do Brasil de diversas formas, como as pessoas foram obrigadas a ter um contato maior com a tecnologia. Muitas tiveram uma boa experiência e outras tiveram uma experiência ruim. Mas eu acho que essa situação acabou fomentando a adoção da tecnologia, e se a gente olhar pesquisas, né, a poupança ainda é o maior investimento feito pelo brasileiro, né, e é um dos que rende menos. Por quê? Porque eu acho assim, na minha opinião particular, tem um contexto de educação financeira, que a gente já comentou, né? Falta informação, falta o conforto de ter alguém dizendo, você está fazendo a coisa certa.
Então, a inteligência artificial, eu acho que com o passar do tempo, com a criação da confiança, que a gente já falou também, as pessoas vão acreditar um pouco mais, né, nas recomendações, vão ter uma maior praticidade ali de ter a inteligência artificial fazendo parte do seu dia a dia, para poder não só resolver problemas de endividamento ou trazer as pessoas para o sistema financeiro, mas para poder fazer com que o dinheiro efetivamente trabalhe por elas, né, escolher qual é o melhor investimento, dada a realidade da pessoa. Então, acho que a inteligência artificial ela também não é só para resolver, mas também para impulsionar a vida financeira das pessoas. Bacana. Olha só, a gente está nos 5 minutos finais, cara. Eu odeio essas conversas que são boas, que a gente fica agoniado querendo ter mais tempo, mas eu vou fazer um esqueminha rapid fire, assim, né? Ligar o turbo aqui, vou jogar umas perguntas, e agora é só resposta muito rápida mesmo, assim. A Isa, a Isa Santos está super valorizando nossa conversa, agradecendo muito. Tem uma pergunta lá no começo, o seguinte: vocês acham, né, considerando o futuro digital, que a inteligência artificial vai abrir espaço para o foco no bem de todos? Vocês acham que esse é o caminho? Isso vai acontecer ou a gente periga não? Vai depender de nós humanos. É só uma ferramenta. Complemento dizendo que a gente já falou de ética, né? Então, ética é tudo aqui nesse contexto dessa pergunta. Até que a gente já formou, há muitos anos atrás, uma associação, IBM, Facebook, uma série de empresas de tecnologia, para justamente pensar na inteligência artificial para o bem e evitar casos de ser usado ou ter usos indevidos. Eu diria que se depender do Dan Ariely e da Kaima, sim. Ok, essa eu vou entrar. Eu normalmente me defino como pessimista de curto prazo e otimista de longo. Então, eu acho que não, eu estou fazendo tudo para que sim. Que é uma variação do mesmo termo, o Cristiano respondeu isso, o Alberto respondeu isso também. Alberto, tem uma rapidinha para você, essa é rápida, hein? Existe algum sistema atual que utilize inteligência artificial para compliance, especialmente em Know Your Customer e Know Your Transaction? Você conhece? A IBM tem solução para isso. Então, você tem dos dados, a gente usa, né, tem ofertas de uso de inteligência artificial para fazer Know Your Customer, Know Your Transaction, antifraude, né, e isso tudo gera informações para você fazer tanto compliance em termos de relatórios, mas também o enforcement, né, você corrigir o que você identifica de errado. Mas tem solução para isso. Ok. Vocês acreditam que vai ter regulador de algoritmo de inteligência artificial? Na Europa, sim. Nos Estados Unidos, provavelmente não. A Europa está na frente em regulação em todas as áreas. E se surgir uma regulação no mundo, ela vai começar na Europa, como a de dados começou na Europa, e vai se espalhar pelo mundo. Brasil, Estados Unidos, Ásia. Eu ficaria de olho o que os reguladores estão fazendo na Europa para ter um sentimento dessa resposta. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir olhar os algoritmos, no nível dos algoritmos. Então, acho que o primeiro passo seria muito mais em para que eu uso. Né? Acho que seria uma primeira barreira ali, ou a primeira cerquinha para limitar o uso de inteligência artificial. Legal. Aí eu posso acrescentar duas coisas. A gente olha muito para os Estados Unidos como meca financeira, aí depois a gente está passando a aprender a olhar a China, né? Mas eu acho que a gente deveria olhar mais para a Europa, inclusive que vários países lá têm um direito muito mais parecido com o nosso, e a ideia de regulação, o Banco Central fala isso o tempo todo, né? A gente olha a regulação americana, a gente olha a regulação asiática, mas a gente olha de verdade o que o espanhol conseguiu fazer, o que o italiano conseguiu fazer na legislação dele, o que o francês, porque nossas legislações parecem um pouco mais. Tem mais, assim, em relação, o William está perguntando assim, ó, em relação a planejamento financeiro, é possível fazer com inteligência artificial, né? Mas a pessoa, às vezes, não coloca em prática, precisa de um humano auxiliando. Eu sei que a gente já passeou nessa pergunta, mas a pergunta dele é, vocês veem um futuro mais híbrido ou mais a inteligência artificial sozinho? Vocês acham que vai ser mais humano usando inteligência artificial e a coisa misturada? Ou mais inteligência artificial mesmo? Depende de quanto dinheiro você tem. Se você tem bastante dinheiro, você pode contratar um planejador financeiro dedicado para você, não dedicado, mas vai gastar tempo com você e vai
usar AI complementar para fazer as intervenções e fazer você botar aquilo em prática. Mas essa é a 1% da população mundial. Eu acho que a grande maioria, a grande oportunidade para ele é essa junção que é o tema do call de hoje. Fazendo a provocação da Thaís, juntando a Kaima com a Olivia, talvez seja a resposta para essa pergunta para a massa, que é como é que a gente combina inteligência artificial e economia comportamental para a massa, porque a massa não pode ter um planejador financeiro. Então... E acho que volta na história desculpa, Rodrigo, da confiança. Se as pessoas se sentirem mais confiantes em cima da inteligência artificial, ou pelo menos que existe alguém ali mais humanizado por trás, né? Um ser humano ali por trás, eu acho que elas vão confiar mais. Então, acho que o híbrido deve acontecer mais. Tá no mudo, Rodrigo. Oh, que coisa, hein? Foi mal. Tá aí, seu nome foi citado, eu vou citar a segunda vez, então. No mundo dos futuros desejáveis, a FENASBAC tem já uma conversa de um projeto de um laboratório de economia comportamental com foco em desbancarizado. A gente já conseguiu mostrar isso dentro do Banco Central, dentro da Caixa. Né? Quem sabe a gente pega um momento, né, ainda que isso possa crescer. E a gente vai adorar ter parceiros como IBM, Olivia, para ter essa conversa junto, eu tenho certeza disso. Tem algumas perguntas adicionais aqui. De forma geral, assim, algumas perguntando sobre... uma muito específica sobre Big Tech tomar conta e se não era isso que deveria acontecer. O Renato está dizendo assim, ok, Big Tech pode derrubar gigante setor financeiro, mas esse não é um caminho natural do capitalismo e da eficiência do capitalismo. A gente não é para querer isso? Depende. Eu costumo dizer uma frase que aqui nos Estados Unidos a gente ficou por décadas nos preparando que os russos iam invadir o país pelo Alasca. Eles invadiram pelo Facebook. Então, eu acredito que as Big Techs estão muito melhor posicionadas que os bancos para ser o futuro de serviços financeiros no futuro, mas com esse caminho natural vem uma série de riscos. Big Techs odeiam regulamentação, hoje está tendo as 5 depondo no Congresso, bancos e instituições financeiras têm regulamentação no sangue. Recentemente teve o caso do WhatsApp no Brasil, que é um exemplo, não estou fazendo julgamento, mas é um exemplo que a gente teve. Então, eu acredito que eu vejo as Big Techs em finanças como um movimento muito positivo, mas ele vem com alguns detalhes. Leia-se eleição nos Estados Unidos em 2016. Sem questões partidárias, a eleição foi ganha no Facebook. Ok, meus amigos, olha que pena, a gente já vai começar a fazer nossos encerramentos. Tem um monte de gente pedindo para a gente ter essa segunda conversa, tem um monte de gente fazendo, né, cara triste porque a gente vai encerrar. Eu vou pedir, então, primeiro eu vou agradecer muito assim, o tempo investido de vocês, a presença da Thaís representando aqui a Kaima Labs, a presença do Cristiano representando a Olivia, e Alberto, você é um super parceiro, a IBM é uma super parceira do Lift Lab. Para a gente ter você aqui é maravilhoso. Eu vou lembrar as pessoas delas assinarem o canal, mesmo antes da gente, né, se despedir, ainda dá tempo. Assina, clica no sino. A gente tem muita conversa pela frente. Acho que tem uma conversa de regulação super importante, mesmo. Não é à toa que essa é uma conversa, né, dentro desse espaço do Lift, que é uma iniciativa também do Banco Central e da FENASBAC. Tá aí suas palavras finais. Cristiano, suas palavras finais. Alberto, suas palavras finais. Bom, posso ir primeiro. Primeiro agradecer ao Rodrigo, ao Lift pelo convite, ao Alberto e à Thaís aprendi bastante com vocês, obrigado, e principalmente ao público, que ficou 1 hora, né, ouvindo a gente falar. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque aprendi também bastante com as perguntas, e faço o convite para quem quiser ir no Google Play, na App Store, digitar Olivia, testar o trabalho que a gente está fazendo. A gente tem um botão lá na Olivia, apesar de ser AI, que chama Fale com o Humano, que você pode compartilhar os seus feedbacks, as suas perguntas, e estão todos convidados aí a se juntarem e colaborarem com a gente, para a gente construir esse futuro em serviços financeiros.
Brincadeiras à parte, das duas coisas que eu mais gosto da Olivia são os GIFs engraçados e o botão Fale com o Humano. Vai lá. Thaís. Eu também queria agradecer muito o convite, né, do Rodrigo, do Fenasbac. Adorei conhecer vocês, também aprendi muito com vocês. Obrigada por esse momento. Eu queria falar de alguns livros que o pessoal comentou aí, então, eu sou um pouco enviesada. Obviamente, todos os livros do Dan Ariely eu sou apaixonada, acho que são brilhantes, então eu sugiro que todo mundo leia todos. O Rápido e Devagar, que foi inclusive citado aqui, do Daniel Kahneman, é maravilhoso, é incrível, acho sensacional também, super sugiro. Então, eu começaria com esses, para quem quer conhecer um pouco mais de economia. Legal. A Isa dizendo que vai mudar de faculdade depois dessa conversa, só para vocês terem ideia do impacto que às vezes a gente tem. O Dan tem uma iniciativa aliás, muito... deixa eu só dizer que eu tenho certeza que a Isa Santos também é uma mulher maravilhosamente inteligente, que ela falou isso de mim, eu tenho certeza que ela também é. Obrigada pelo elogio. O Dan Ariely tem uma iniciativa fora do Brasil, chamada Capital, que é bem legal, é parte de economia, né, baseado em objetivos finais, é uma coisa para vocês, fintech, olharem, ainda não está por aqui, mas vale a pena olhar também. Meu amigo Alberto, você, fecha para a gente. Bom, agradeço, igual a Thaís e o Cristiano, agradeço o seu convite, Rodrigo, a nossa parceria aí com você, com a Fenasbac, com o Lift, já vem aí de alguns anos, é um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo, né, com a Thaís, o Cristiano e todo mundo que fez parte aqui desse um pouquinho mais de uma hora com a gente, e convido a todos a usar a inteligência nas suas vidas. Então, tem a da IBM, tem várias outras, né, mas saiam do papel e do teórico e usem, né, façam algo de produtivo e positivo com a inteligência artificial, que quem sabe a gente vai ter mais gente participando como painelista no próximo aqui, né, Rodrigo? Isso aí, legal. Obrigado. Eu vou pedir para os painelistas ficarem 2 minutos, porque eu tenho perguntas pessoais para fazer a eles. Para vocês que assistiram a gente até agora, muito obrigado. A semana que vem a gente tem mais um Lift Talk, sempre conversas muito interessantes. Pessoal, eu vou dar um grande abraço, vocês fiquem, que eu quero 2 minutos com vocês, que eu não vou desperdiçar essa oportunidade.